A integração da implantodontia com a prótese, com os laminados cerâmicos, é uma integração das mais comuns, aqui, das mais frequentes aqui no Brandemark Center. E são trabalhos também extremamente bonitos, onde nós trabalhamos de uma forma integrada com a implantodontia na reabilitação de casos complexos. Vou mostrar dois casos onde isso acontece, reabilitações associadas aos laminados cerâmicos. Esse é um dos casos que fazemos juntos aqui, eu e o professor Lércio Vasconcelos, aqui no Brandemark Center. A situação inicial da nossa paciente, o paciente nos procura com dificuldades de mastigação e também com uma queixa estética muito grande. O paciente reclama da condição dos dentes, ela tem ausência na região posterior dos dois lados e alguns dentes na região superior já bastante abalados, já com indicação para extração. Minha paciente tem 75 anos de idade e procura melhorar tanto a estética quanto a função mastigatória. Veja só algumas imagens, as imagens oclusais inferiores. Superior, ela utiliza uma prótese fixa aqui nessa região, ela tem a ausência desse premolar. E nas radiografias identificamos a necessidade de extração dos molares, um molar de cada lado. A técnica cirúrgica para a instalação dos implantes aqui ela é bem interessante. Hoje em dia nós trabalhamos muito com a extração, com a instalação do implante imediatamente após a extração, ou seja, a instalação do implante em alvéolo fresco imediatamente após a extração. Então, um cuidado muito grande é feito na remoção da raiz desses molares, é feita a secção dessas raízes, as raízes são removidas separadamente, visando preservar o septo ósseo, e nesse mesmo alvéolo é instalado um implante imediatamente após a extração dessa raiz. Essa é uma imagem clássica que vai demonstrar justamente isso, a posição, a instalação do implante ancorado nas cristas, nos septos ósseos e na região apical desse molar. Esse gap que fica entre o implante e a região do alvéolo é preenchido com biomaterial. Esse é o Bios Collagen, que preenche esses gaps por conta da instalação do implante ter sido feita em alvéolo fresco. Dessa forma, você consegue preservar as dimensões desse alvéolo, você consegue evitar que haja o colapso dessas margens ósseas, fazendo com que o perfil da coroa fique muito mais favorável. Imediatamente também após a instalação do implante, nós vamos fazer esse que é um cicatrizador personalizado, ou seja, é um cicatrizador que ele já tem exatamente o mesmo formato do rebordo, o mesmo formato do dente que foi extraído, para que você possa já fazer com que a cicatrização aconteça, já permitindo a formação desse perfil de emergência compatível com um dente natural. Isso é feito imediatamente após a extração do dente, a instalação do implante. Essa técnica nós publicamos na JOMI aqui do Brasil. E é uma técnica extremamente eficiente e eu vou comentar com mais detalhes no próximo bloco. Nessa imagem nós vemos aqui os cicatrizadores personalizados, a substituição dos cicatrizadores pelas estruturas em zircônia e os preparos dos dentes anteriores e dos prés para os laminados. Aqui são duas coroas totais, aqui são duas vonleis e de canino à lateral nós temos os preparos para as lentes de contato. Vejam só aqui as três estruturas sobre os implantes, cada estrutura com uma forma diferente de se conectar ao implante. No caso dessa estrutura, eu tenho uma estrutura totalmente feita em zircônia, inclusive o encaixe dessa zircônia com o implante. Nessa segunda estrutura, eu tenho um link metálico de titânio e eu tenho aqui a estrutura presa a esse link. E nessa outra estrutura aqui, eu tenho somente um travamento antirrotacional
feito em metal para que eu possa fixar e travar a zircônia sobre o implante. 3 formas diferentes de se conectar a zircônia ao implante. E aqui a situação frontal, desse caso após o preparo, após os desgastes feitos para os laminados cerâmicos, as coroas e as coroas dos implantes já com a estrutura pronta. Vejam só os preparos extremamente conservadores, tentando dentro do possível preservar a estrutura de esmalte. Nesse caso aqui um canino já bastante comprometido, mas ainda assim com uma quantidade de remanescente dental suficiente para que façamos uma coroa total sobre esse remanescente desse canino. Então nós temos aqui os laminados prontos, olha, eles foram feitos aqui de canino a canino, 5 lentes e aqui uma coroa total nesse canino. Observem os detalhes de textura, cor, translucidez incisal. Aqui um detalhe dos preparos prontos e aqui a prova dos laminados aqui primeiramente do lado direito e depois do lado esquerdo. Vejam um bom assentamento, perfil compatível com o da paciente, textura, translucidez incisal, várias características importantes. Olha só, o perfil de emergência combinando em harmonia com o perfil dos dentes da prótese. Textura, transparência incisal, um resultado bem bonito, compatível com o que o meu paciente precisa. Veja só aqui, olha, os laminados já colocados, os superiores, os posteriores já com as coroas posteriores já prontas, e nós fazemos então os preparos conservadores para os laminados de segundo pré-molar a segundo pré-molar inferior. Veja só como os preparos também são conservadores, preservando grande parte da estrutura natural dos dentes, sem nem mesmo romper o ponto de contato entre eles. Aqui o mocap, feito utilizando-se o mocap como um provisório para essa minha paciente. E aqui os laminados dos dentes inferiores já prontos, nos modelos troquelizados. Vejam só aqui as imagens dos laminados, vejam como são laminados extremamente finos, inclusive dos prés, das vonleis dos prés molares. E aqui a prova e a instalação, a prova dos laminados inferiores, a situação superior e inferior antes da instalação dos inferiores, e aqui superior e inferior após a instalação dos laminados. Implantes aqui na região dos molares, fundo, e esses 3 implantes aqui na região superior e posterior também. Vejam como o cicatrizador personalizado possibilita a manutenção do volume ao redor do implante, fazendo com que eu tenha uma coroa sobre o implante com um perfil exatamente idêntico ao do dente natural. Então nós temos aqui a reabilitação finalizada, vejam só, de molar a molar superior e inferior, as fotos todas finalizadas aqui imediatamente após a finalização do caso. E essa imagem aqui, o acompanhamento de 5 anos após a instalação dos laminados. Todos os laminados em posição, mantido e preservada a estética, realmente uma situação bem agradável de se ver. Aqui o acompanhamento radiográfico, nós temos aqui as imagens iniciais e aqui as radiografias 5 anos após a finalização do caso. E as radiografias e as fotos iniciais clínicas e radiográficas e o acompanhamento agora de 7 anos clínico e radiográfico. A integração entre os laminados cerâmicos e a implantodontia é bastante importante nesses casos, casos onde a gente tem grandes perdas, casos grandes que necessitam de uma reabilitação mais complexa. Com a implantodontia associada aos laminados cerâmicos, nós conseguimos uma reabilitação estética e funcional de uma forma bem interessante
e de uma forma bem confiável a longo prazo. O segundo caso que eu vou mostrar para vocês é esse caso, que ele é bastante interessante. Vejam só a radiografia inicial. Essa paciente, ela chega para o consultório e ela já havia passado por outros 2 consultórios. E o diagnóstico que ela teve dos outros profissionais foi o mesmo. Foi o planejamento de um par de protocolos, um protocolo superior e um protocolo inferior. Pela radiografia, a gente começa a entender que realmente essa poderia ser uma das possibilidades. Vejam só aqui a situação clínica. Olha lá, minha paciente tem uma situação clínica extremamente ruim, próteses provisórias, já com infiltração, a quantidade de tártaro na região dos dentes inferiores. Mas o que essa paciente nos pede? Ela nos pede para que façamos um planejamento melhor do que um par de protocolos. Essa paciente não queria usar um par de protocolos, ela queria ter dentes individualizados, ou seja, ela queria voltar a passar o fio dental. E isso realmente foi um pedido bastante desafiador, especialmente por conta da condição inicial dessa paciente, certo? A idade dessa paciente, 44 anos, com uma situação bucal extremamente ruim e com o desejo de fazer uma reabilitação individualizada. Pensando nisso, o planejamento foi feito, nós fizemos um enceramento diagnóstico e um provisório, todo ele unido, em acrílico, de molar a molar. Fizemos um guia cirúrgico e a cirurgia feita foi essa aqui. O Dr. Laércio Vasconcelos fez a remoção dos dentes remanescentes e a instalação de 12 implantes na maxila, um implante para cada dente. Essa é a situação imediatamente no pós-operatório. Em uma sessão só, em uma única cirurgia, foi feita a extração de todos os dentes superiores, a instalação de 12 implantes superiores e de 6 implantes na região inferior, pensando numa reabilitação individualizada. Esses casos maiores de cirurgia, todos eles são feitos sob sedação endovenosa. Aqui no Brademar Center nós temos uma estrutura que nos possibilita esses procedimentos. A sedação endovenosa é um procedimento que possibilita uma cirurgia com menor tensão, menor estresse, tanto para o paciente quanto para os profissionais. Você precisa de uma quantidade menor de anestésico, uma vez que o seu paciente já está sedado, a quantidade de anestésico que você aplica no seu paciente ela é menor. Você tem um monitoramento dos sinais vitais, pressão arterial, batimentos cardíacos, oxigenação, tudo isso é acompanhado por um médico anestesista. Nós temos também a possibilidade de aplicação de medicações de forma endovenosa, ou seja, antibióticos, analgésicos já podem ser ministrados via endovenosa pelo nosso médico. Eu tenho o controle do grau de semiconsciência, ou seja, eu posso fazer o meu paciente acordar ou eu posso fazer o meu paciente dormir de acordo com a necessidade do procedimento. Eu tenho também a amnésia, o meu paciente esquece de tudo que ele passou nesse período durante a sedação, o que é muito bom para que se evite alguns traumas que esses procedimentos normalmente causam. Então, para essa paciente, não só foram feitos 18 implantes numa única sessão, mas também, nesse caso, eu fiz os provisórios imediatamente após a cirurgia. Então, a paciente fez 18 implantes, 12 implantes na parte de cima, 6 implantes na parte de baixo. Imediatamente, nós já fizemos um provisório imediato, através desse provisório que já havia sido feito previamente. Ele foi agora capturado sobre 7 implantes superiores, de forma que a minha paciente já acorda da sedação com os dentes já prontos, os dentes provisórios já posicionados, certo? Então a sedação nos permite que a minha paciente chegue assim, desse jeito, de manhã,
e mais ou menos ao meio-dia ela já está dessa forma, tá? Com os 18 implantes instalados sob sedação endovenosa. Esses são os procedimentos como nós executamos aqui no Brandemark Center. Nós temos um grande ganho de eficiência, e isso é muito bom para o nosso paciente que se submete uma vez só ao procedimento, ok? Então nós temos aqui, após a fase de cicatrização, 4 meses aproximadamente após a cirurgia, removemos os provisórios e temos lá todos os implantes já integrados, já a formação já das papilas, quase com a sua formação definida, e agora nós precisamos fazer provisórios individualizados. Para essa paciente nós fizemos aqui a moldagem de todos os implantes, moldamos a cabeça dos implantes, tiramos os pilares, moldamos a cabeça dos implantes superiores e inferiores e utilizamos os próprios provisórios que a minha paciente usava para fazer o registro desses modelos, dessa forma como vocês podem observar aqui. E aqui os provisórios todos individuais, e essa é uma frase que nós gostamos muito, olha lá, o objetivo da cirurgia é viabilizar a prótese, nunca devemos esquecer disso, que a cirurgia deve ser feita pensando em uma prótese melhor possível. Então essa é uma imagem muito importante do que nós preconizamos aqui, posicionamento de implantes compatível com a prótese que nós desejamos fazer, ok? Então nós temos aqui os provisórios todos individuais em cima e embaixo. Aqui os provisórios já instalados em cima e embaixo. Uma radiografia panorâmica após a instalação dos provisórios individuais e a tomografia individual para cada dente, mostrando a qualidade da osseointegração, mostrando o bom posicionamento dos implantes. E uma paciente que tinha um planejamento para se fazer protocolos na parte de cima e na parte de baixo, agora tem uma reabilitação toda ela individualizada, um implante para cada dente, uma coroa para cada dente, onde ela pode agora passar o fio dental, como era o desejo inicial dessa paciente. Realmente um caso bem desafiador e um caso com um resultado extremamente satisfatório para nós e para a nossa paciente também. Vejam só aqui todas as etapas desse tratamento, a situação inicial, com o planejamento de protocolos, né? Aqui o pós-operatório imediato, com uma prótese fixa, provisória em carga imediata e os 18 implantes colocados em uma única sessão com sedação endovenosa. E aqui o pós-operatório de 3 meses com a substituição desse provisório fixo, desse provisório múltiplo unido, por provisórios individuais sobre implantes. Um resultado bem interessante que deixa a nossa paciente muito feliz.